Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC, curso avançado. No vídeo de hoje vamos continuar os estudos, verificando o hardware e mais alguns periféricos do PIC 18F4550, pois na parte inicial deste curso avançado estamos estudando o 4550 detalhadamente. Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da LR Ideias. Solicite já a cotação para sua placa de circuito impresso. O e-mail está aqui para você, também vou deixar logo aqui abaixo na descrição. Então solicite um orçamento para a placa dupla face com furo metalizado, fenolite, fibra de vidro, face simples. E você também pode encomendar o desenvolvimento de layout para você e você tem um protótipo disponível em até 24 horas. LR Ideias. Solicite a sua cotação. Continuando aqui com o datasheet do 4550, espero que você tenha feito o download do PDF aí no seu computador para acompanhar as videoaulas. Vamos analisar então brevemente a pinagem do 4550. Você sabe que esse datasheet é para o 2455, 2550, 4455 e 4550. Se você tem curiosidade nos demais processadores deste datasheet, analise por você mesmo, seguindo a mesma logística que estamos empregando aqui na análise do datasheet. Então, o 4550 tem esse encapsulamento PDIP de 40 pinos, e aí ele tem a mesma pinagem do 4455. Como você pode ver, temos 2 pinos para VDD e 2 pinos para VSS. Os pinos estão interligados. Se você pegar um 4550 e medir a continuidade entre o pino 11 e o 32 e entre o 31 e o 12, vai haver continuidade. Mas o fabricante sugere que você sempre conecte todos os pinos de alimentação ao seu sistema quando você for desenvolver e também um capacitor de desacoplamento para cada par de pinos de alimentação. Como são 2 pares, você vai precisar de 2 capacitores de desacoplamento. É muito importante que você siga essa orientação para evitar problemas em seu projeto. Muitas vezes existem problemas estranhos quando você faz um teste prático, que pode ser falta de capacitor de desacoplamento ou alguma conexão que você deixou de fazer e não seguiu a sugestão do fabricante. O Master Clear é o pino de reset e o VPP, e também está multiplexado com RE3 no porte B. E aí temos estas outras opções, por exemplo, o TQFP, que você pode soldar em SMD. Tem o QFN, que tem este aspecto aqui, como você está vendo. Aqui na página 9 do datasheet temos um breve overview do dispositivo com as suas características principais. E aqui temos outras características especiais. Então ele fala da memória e ele fala aqui numa característica muito interessante deste processador, ele permite a sua autoprogramabilidade. O que isso significa? Que você pode gravar um bootloader. Ele tem uma região de memória específica para bootloader e com isso você consegue atualizar a sua memória flash, atualizar o firmware dele diretamente por sua interface USB interna. Então isso é bem interessante e bastante útil para agilizar as suas aplicações com o processador. Basicamente é isso que esse parágrafo aqui está dizendo, você pode dar uma lida com calma aí. Ele tem um set de instruções estendidos, ou seja, compreende 8 novas instruções sempre em assembly, ok? Então aqui está mencionando isso aí. Como já mencionamos, ele tem um módulo CCP melhorado, que vale para o PWM. Ele tem uma USART melhorada também. O nosso conversor AD de 10 bits, continua sendo 10 bits o conversor AD. Tem um port ICSP dedicado. E aqui fala dos detalhes individuais dos membros da família 18F. Como você pode ver, aquelas características
que já analisamos no vídeo passado nas tabelas. E aqui temos mais uma tabela comparando os modelos dos diferentes PICs e o 4550, que é o de nosso interesse. Como sabemos, ele tem 32K de memória de programa, 16 de instruções, 2K de memória de dados, 256 bytes na EEPROM, na sua EEPROM interna, 20 fontes de interrupção, então ele tem muito mais fontes de interrupção comparadas às famílias 16F, ports A, B, C, D e E, 4 timers, 1 CCP, 1 módulo CCP melhorado, e aqui as demais características que eu vou deixar para você dar uma olhada aí. Eu não vou ficar lendo tudo, pois senão a aula fica enjoativa. Temos aqui o diagrama em blocos, aqui é o 2550, aqui na página 13 do PDF, é do 4455 e do 4550. Aqui conseguimos ver. Aqui é possível vermos os ports com seus respectivos pinos, porte A, porte B, porte C, porte D e porte E. Como sabemos, os ports são as vias de comunicação do processador com o mundo externo. Conseguimos ver aqui também os seus timers, timer 0, 1, 2 e 3. Tem os dados na EEPROM, comparador, módulo CCP melhorado, CCP, que é o CCP2, MSSP, USART melhorada, conversor AD de 10 bits, o bloquinho USB. Então todos os blocos, como você pode ver aqui, incluindo a unidade lógica aritmética, estão atrelados ao barramento de 8 bits. Então aqui está o nosso Data Bus 8, então um barramento de 8 bits que é responsável por interligar todos estes blocos aí, é a essência do processador, como sabemos. Ainda temos os pinos de VDD e VSS aqui, os osciladores, a entrada para o oscilador do timer 1, e você pode ver aqui também um pino de entrada de tensão para o regulador de tensão USB. A partir da página 14 ele começa a descrever os pinos do microcontrolador, então cada um dos pinos está descrito aqui, é sempre bom dar uma lida, pois ele especifica todas as funções que estão atreladas a cada pino do microcontrolador. Como sabemos, não são simplesmente I/Os bidirecionais, muitos pinos têm mais de uma função incorporada. E essas tabelas aqui é a que mostram isso, e eu deixo como exercício para você ler essas tabelas com calma, detalhadamente, para entender o que cada pino tem interligado e o que você pode fazer com eles. E aqui na página 25 do PDF temos o capítulo 2, que diz respeito às configurações do oscilador. Isso veremos na aula que vem detalhadamente. Vamos agora no micro C. Nós temos novamente o nosso programa exemplo aqui. Um programa bem simples, mas mesmo um curso avançado tem que começar de aplicações mais simples para entendermos como um todo o funcionamento das coisas. Por isso essas primeiras aulas podem até ser um pouquinho maçantes, né, no quesito teoria, mas aos poucos que formos avançando, vamos entendendo mais o dispositivo e aí vamos criando coisas incríveis com esse 4550, que é recém a fase 1 do curso avançado, então aguardem também as próximas fases. O que eu quero mostrar para vocês é a questão da memória RAM e da memória ROM que temos aqui no micro C. A RAM diz respeito à memória de dados do processador. Então é aquele espaço disponível para o usuário na memória do microcontrolador propriamente dito. Quando você declara uma variável, você reserva um espaço naquela memória, que é um endereço. Como é de 8 bits, quando você declara uma variável de 16 bits, você está ocupando 2 espaços naquela memória. Tem isso em mente. Então, se você declara uma variável long, você está ocupando 32 bits, que são 4 bytes, ou seja, 4 endereços da memória destinada ao usuário. Então, long, variável 1,
variável 2, variável 3, variável 4. Declarei as variáveis aqui, mas o compilador, como é de certa forma inteligente, ele não vai ocupar o espaço das variáveis, o espaço do processador com as variáveis, até que você utilize-as propriamente no código. Veja que eu só declarei elas aqui no microC, certo? Declarei aqui 4 variáveis de 32 bits. E aí observe que RAM ocupada aqui 3% após compilar. Beleza? Vamos comentar esta linha agora. Compilar de novo. Compilado, veja que continuamos com 3% da memória RAM. Significa que não mudou nada. E veja que eu utilizei long, que cada variável ocupa 32 bits. Veja agora o que acontece quando eu inicializo estas variáveis. Coloco, por exemplo, no loop infinito no meu código. Então, vamos inicializá-las aqui com valores aleatórios mesmo. Variável 1, 2, variável 3, variável 4. Vamos compilar. Agora eu estou utilizando, então eu preciso reservar, eu preciso ocupar um espaço na memória de dados do processador. E como você pode ver, continuo com 3%. Só que isso ocorre porque as variáveis ainda não ocuparam esse 1%. Se eu declarar elas como double, que é de 32 bits ainda, mas ocupa um espaço maior na memória, pois eu preciso representar pontos fracionários, aí veja só o que acontece após a compilação. Compilado. Vamos aumentar as variáveis aqui para você ver a memória RAM sendo preenchida. 5, 6, 7. Compilando de novo. Agora temos 4%. Por quê? Porque adicionamos mais variáveis. Mas observe que, comentando aqui e apenas declarando elas no meu código, o compilador não vai ocupar este espaço. Veja que estamos em 3%. Ou seja, você pode ter sempre isso em mente. Quando você declarar uma variável, e alguns compiladores dão warnings quando você não utiliza elas no software, você não ocupa o espaço da memória RAM do processador. Mas o que é a memória ROM, então? A memória ROM é a memória de programa. Tem um espaço reservado para o programa, para as instruções que depois se convertem nos respectivos opcodes, e aí você tem aquele espaço específico da memória de programa. De uma forma simples, quanto mais linhas o seu código tem, mais ele ocupa a memória de programa. Mas não é na linguagem C, não é exatamente isso. Observe que você, utilizando operações matemáticas, convertendo para assembly, você tem mais linhas ocupadas. E as linhas em assembly são as que valem neste caso. Mas eu vou exemplificar aqui, colocando diversas vezes aqui, colando várias linhas para você ver. Então, compilando de novo, veja que temos agora 6% da memória ROM ocupada. E antes tínhamos apenas 1%. Então, vamos apagar de novo aqui. Compilar de novo. E agora voltamos a ter 1%. A aula de hoje é essa, galera. Espero que tenham entendido as características e periféricos e a questão do hardware do 4550. Estamos iniciando o curso, apenas por isso essas primeiras aulas podem ser um pouco chatinhas até, mas traremos exemplos práticos depois. É importante que vocês conheçam nos mínimos detalhes cada característica
do dispositivo que vocês estão querendo aprender a utilizar para conseguir desenvolver projetos cada vez mais interessantes com eles. Comente aqui embaixo o que está achando do curso e também se tiver dúvidas é só deixar o comentário aqui. Esse foi mais um vídeo do curso de microcontrolador SPIC avançado. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Não preciso nem dizer que se é novo aqui ou ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se. Clique nele para acompanhar todos os nossos vídeos e publicações. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.